Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, agora é o quê? Nós vamos falar de hedge usando o ETF. O que é o ETF? O ETF é um conjunto de ativos, né? Na verdade, que emula, é um ativo que emula um conjunto de ativos, é isso, né? Na verdade, você pode pensar no ETF como se fosse um fundo, né? E você está comprando um fundo que tem uma cota de um fundo que tem negociado em bolsa que tem vários ativos ali dentro. Então, a partir do momento em que eu compro o BOVA11, por exemplo, que é o ETF do Ibovespa, é como se eu estivesse comprando o Ibovespa. Então, eu estou comprando uma parcela lá de cada um daqueles ativos que fazem parte do Ibovespa e usando esse ETF, que é esse veículo que é o BOVA11. Não sei se ficou claro, eu acho que sim, mas eu acho que vocês já sabem, estão cansados de saber, carecas de saber o que é um ETF. Como é que eu vou fazer um hedge usando o ETF? Da mesma forma que eu faço com o IN. Tem uma diferença, mas algumas diferenças, não é uma, são algumas. Mas a lógica é a mesma, né? Então, quando eu usava futuro, e para mim é o mais fácil de se fazer, eu pegava, calculava com base no meu PL e no beta da minha carteira, quantos contratos eu precisava. Aqui funciona igual, só que ao invés de eu usar quantos contratos, eu vou definir quantas cotas do ETF eu vou utilizar, tá certo? Quantas cotas de BOVA11 eu vou utilizar. E aí, a partir do momento em que eu fizer esta venda, o que eu estou fazendo? Eu estou com um vetor para cima, comprado, que é a minha carteira de ativos, e eu vou vender o meu ETF colocando um vetor para baixo, que seria a venda do ETF. De tal forma que esses dois vetores precisam o quê? Se anular. Se eu consigo anular esses dois vetores, eu estou net zero e estou tranquilo. Preciso fazer ajuste? No caso, não. No caso de vender o ETF, não há necessidade de você fazer ajuste. Por quê? Porque o ETF não tem aqueles juros que tem o contrato futuro. Portanto, ele não vai perdendo uma parte desse valor com o passar do tempo. Você não tem, então, esses juros. Mas se você não tem os juros, você não tem o quê? Eu não tenho renda fixa. Eu não estou ganhando como renda fixa. Eu estou simplesmente... É como se eu tivesse com o dinheiro em caixa, colocado no meu caixa. Dinheiro líquido. Tá ok? É óbvio que ele não está líquido porque... na verdade tá, né? Porque a hora que eu vendi BOVA, eu arrecadei dinheiro. Então eu meio que netei e deixei o dinheiro no caixa. Se eu quiser aplicar o meu dinheiro em LFT, eu passo a ganhar os juros. Compreenderam ou ficou estranho? Então vamos lá. Eu tenho uma carteira de Vale, Petro, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, uma carteira com 10 ativos diversificados. Beta 1, R$1 milhão. Peguei e vendi BOVA. Quanto que eu vou vender de BOVA? Eu vou vender a quantidade necessária para neutralizar R$1 milhão do meu PL. Então vamos supor que BOVA esteja 100. Se BOVA está 100, se eu vender 1.000 é 100 mil. Se eu vender 10 mil é 1 milhão. Então eu vendo 10 mil. Beleza? Tá, beleza. Vendi 10 mil BOVA11 e aí eu fiquei a minha carteira de ativos com beta 1, 1 milhão de PL. A minha carteira vendida em BOVA, 1 milhão de PL. O que eu tenho? Nada. Eu gastei o meu 1 milhão de PL na minha carteira de ativos, que eu continuo tendo, e eu vendi BOVA11 e recebi 1 milhão, que eu botei no bolso. Tá no meu caixa. Eu netei a carteira, mas eu tenho 1 milhão em caixa. O que eu faço com esse 1 milhão? Eu boto em LFT. Eu vou ter uma mudança do meu hedge de tal forma que eu precise ajustar, César? Não, você não vai ter. Isso aí não vai acontecer. Na verdade, se você tiver uma distribuição de dividendo, enfim, isso pode dar uma descasada. Mas assim, é algo bastante residual. Bem mais residual do que o IN. Então, esse descasamento não vai acontecer. Eu posso deixar isso lá vendido. Mas eu tenho um custo. Qual é o custo? O custo do aluguel de BOVA. O fato de eu ter vendido BOVA e ser obrigado a entregar BOVA significa o quê? Quando eu falo BOVA, eu estou falando qualquer ETF de Ibovespa. Tá ok? O fato
de eu ser obrigado a entregar BOVA, isso me gera uma necessidade. Que é a necessidade de quê? A necessidade de alugar BOVA. E na hora que eu alugo, eu tenho um custo. Na verdade, eu mostrei para vocês que eu tenho 3 custos. A corretagem, que é desprezível, né? 4 custos. O custo da B3, taxa de liquidação, enfim, que também é pequena, 0,06%. Eu tenho a taxa de aluguel, que dependendo é pequena ou não, e eu tenho a comissão do assessor, que pode ser a mais relevante, que é 0,25%. No caso específico que eu estou falando, 0,25 por operação. E os contratos são curtos para girar e ele ganhar a comissão dele. Então, são os pontos que você tem que se atentar para os seus custos e que vão te trazer um certo prejuízo nessa operação de hedge da sua carteira. Tá claro? Beleza. Vamos olhar aqui o que eu coloquei na transparência para a gente ver se está faltando alguma coisa, se está faltando muita coisa, né? Da mesma forma que usamos BOVA para se alavancar, podemos usar para fazer o hedge, né? Então a gente sabe que a gente vende BOVA para comprar ativo e alavanca, mas a gente vende BOVA para neutralizar quem? A carteira. Para neutralizar a carteira também posso vender BOVA. Não sei se vocês estão notando, mas esta venda de BOVA ela é um pouquinho mais complexa do que vender o WIN. O WIN é muito mais fácil. Tem volume para vender numa quantidade de 10 mil BOVAs para 1 milhão? Tem. Você vai bater em 1 segundo? Não. Vai bater em 1 minuto e meio, 2 minutos. Mas vai ter. Mas vai ter. Alugar? Você pode alugar. 10 mil? Ok, 10 mil. Se for 10 milhões, alugar 100 mil. Não vai ter. Então, trabalhar com o WIN é mais fácil. Dá menos dor de cabeça. Não é a mesma coisa que vender o WIN? Não é a mesma coisa, mas é parecido. Como eu falei com vocês, é parecido. Tem algumas diferenças. Principalmente a questão do WIN ficar perdendo juros ao longo dos dias. Com a venda de BOVA, você consegue arrecadar recursos que podem ser colocados na renda fixa e paga uma taxa de aluguel. Beleza. A venda do WIN não há fluxo financeiro. Entretanto, sabemos que o contrato futuro é IBOV mais juros e, portanto, sua venda faz com que renda 100% CDI caso o índice fique totalmente parado. É o que eu falei, quando eu vendo o IN, 100% CDI. Qual a outra diferença que não está aqui nesse slide? A outra diferença que não está no slide é o seguinte, é que quando eu vendo o IN, eu não posso estar com 100% do recurso alocado. Eu preciso ter um caixa, e aí eu acho que 3, 4% de caixa é razoável, né? É recomendável, sempre que gastar parte do teu caixa você tem que repor, vendendo ação. Para quê? Para o ajuste diário. Porque se o mercado subir, você vai ter que pagar, porque você está vendido. E aí é interessante que você tenha isso, senão você vai incorrer em multa, se você não tiver o dinheiro de fora para colocar. Porque a liquidação da ação é D2 e a liquidação do IN, do futuro, é D1. No caso de BOVA, a liquidação financeira é D2 também. Então isso bate com sua carteira de ativos. Mas, como você não precisa ajustar, não vai fazer muita diferença. Fazer a conta de quantos contratos eu preciso, quantas unidades de BOVA eu preciso, é muito mais simples. E como eu consigo fazer no fracionário de 1 em 1, é mais simples ainda, porque eu consigo fazer exatamente o necessário, né? Então você pega o seu PL, nesse caso aqui voltou para R$1 milhão, divide pelo valor de BOVA, que é 98, por exemplo. Vejam, se o Ibovespa está a 110 mil, BOVA não vale 110 mil. BOVA vale menos que 110 mil. Nesse caso aqui, BOVA deve valer 105 mil. Se o Ibovespa estiver valendo 110 mil, BOVA deve valer 105, 104 mil, alguma coisa assim. A diferença beira os 5%. Para menos. E ela vai, ao longo do tempo, ela vai se passando, tá? Principalmente por causa de dividendos. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma conta com BOVA em R$98. Eu pego 1 milhão dividido por 98, vai dar 10.204. Tá, e se o beta for maior que 1, César? Pô, se o beta for 1,5, qual é a quantidade de contratos? Pega esse 10.204, multiplica por 1,5. Vai dar lá 15.306. Essa seria a quantidade de contratos, não, a quantidade de unidades
do ativo BOVA11, do ETF BOVA11 que você precisa. Então 10, 15, 306 seria essa quantidade. Então é importante que você faça essa conta. Você vai conseguir neutralizar completamente, virar uma renda fixa com dinheiro, ganhar aquela renda fixa neutralizando o BOVA com a sua carteira de ativos? Não, não vai. Por quê? Aquela história que eu contei do RIN. Porque a sua carteira de ativos, ativos diversificados, mesmo que beta seja 1, tá certo? E você vender BOVA em cima dele, não necessariamente aqueles seus ativos vão se comportar como se comportaram no passado. E o beta é calculado com base em dados passados. Então isso pode ser diferente. E se pode ser diferente, não está completamente netado. Mas está muito bom no seu net, não vai fazer grandes diferenças, não tem grandes problemas que você vai se assustar de um dia para o outro na tua viagem de férias, por exemplo, ou na hora que você está simplesmente colocando um freio na sua carteira, porque você acha que subiu demais, ela já está, enfim, você já está achando que esse é um momento em que ela pode dar uma virada. Então, você tem aí os 15.306 contratos como sendo o número de contratos para netar. E como eu disse, a questão de você netar com BOVA tem o mesmo problema de você netar com WIN. Ou seja, você não está completamente netado porque o beta da sua carteira depende de dados passados e você pode não ter o futuro igual ao passado. Ficou claro, pessoal? Então a gente viu aqui como é que a gente pode fazer com put seca, vimos como é que a gente pode fazer com BOVA e vimos como é que a gente pode fazer com WIN. Desses três, eu gosto muito de WIN para rede A e gosto bastante de BOVA para alavancar. Put, eu gosto, mas não seca. A put seca, para mim, não é algo tão interessante, tá ok? Então, eu queria que vocês guardassem isso e refletissem, no teu caso, o que você prefere, tá ok? O que você pode fazer também é usar a put numa proporção do seu PL. Ao invés de você usar o PL todo, você usa só um pedaço do PL na put, também ok. Dá para fazer, mas usar na proporção integral é bastante complicado. Você vai ver que seu teto fica muito alto e você acaba perdendo muito dinheiro com a passagem do tempo. Então é algo que você tem que se preocupar. Outro ponto importante, nos três casos, eu acho que vou aproveitar e citar aqui agora, é que você tem, nos três você tem um problema da saída, né? Que horas que eu vou sair? Na BOVA você não vence nunca, ela não vence, mas tanto no futuro quanto na put você tem vencimentos, né? Na put, próximo do vencimento, por exemplo, o meu teta começa a expandir exponencialmente. 15 dias úteis para o vencimento, ele já começa a expandir. Nos últimos 5 é uma loucura, você não pode ter put de forma alguma. Então são pontos que você precisa estar ligado para você não perder muito dinheiro, tá ok? Você tem que estar ligado nessas coisas, tá? No WIN a gente sabe como é que a gente tem que fazer a rolagem, enfim, é um pouco mais tranquilo, né? Então eu queria deixar isso claro. E você tem que ter uma regra objetiva de desfazer teu hedge. Eu acho que é fundamental você ter uma regra objetiva. Quando é que eu vou desfazer meu hedge? Eu vou desfazer meu hedge quando acontecer isso e aquilo. Aí você sai do teu hedge. É muito comum você ver, você acertar o momento do hedge, da entrada, mas errar o momento da saída. E aí na hora que você erra o momento da saída, você fica exposto, completamente exposto. Imagina lá no momento do Covid, né? A minha forma de operar deu sinal que eu deveria sair dos ativos antes do carnaval. Beleza. Mas os sinais ficaram muito confusos depois da queda de mundo, né? Caiu bastante, acho que caiu 40% em um mês, 35% em um mês, fevereiro de 20. E se você olhar, você começa a voltar em março. As opções, elas indicam isso. Você consegue entender via opções quando é que isso está acontecendo. Naquele momento específico, foi um momento do que a gente chama de OPEX, tanto de fevereiro quanto OPEX de março. Então, assim, eu consegui pegar a queda,
fiquei fora do comprado e consegui pegar a volta porque eu usei o conceito do OPEX. OPEX é Option Expiration, ou seja, o vencimento das opções do mercado americano consegue fazer com que o mercado vá para baixo ou vá para cima, né? O mercado tende a flutuar com esses vencimentos. Existe uma outra operação que é o Cola do JP, que são operações de fim de trimestre, que também geram uma mudança de direção do mercado. Então, esses pontos bem entendidos, só que está muito além do que a gente vai estar fazendo aqui. Eles acabam te dando boas direções, boas dicas dos momentos em que você pode se desfazer. Agora, quando o mercado está de lado, você não tem muito o que fazer, você não sabe se ele vai para baixo ou para cima, você vai ter que esperar ele tomar uma direção, tá? Então é muito comum eu armar e desarmar com o vencimento das opções, tá? Que lá nos Estados Unidos vence o mesmo dia que vence aqui, tá? Na terceira sexta-feira do mês. E aí esse vencimento provoca essas oscilações. Então acho interessante você ter isso em mente, que o dia de vencimento das opções aqui é o dia de vencimento lá fora e ultimamente isso tem virado o mercado. Você vai perguntar assim, para a gente terminar esse bloco, você vai perguntar, mas César, por que isso tem virado o mercado? Porque hoje nos Estados Unidos você tem um mercado de opções maior que o mercado de ações. E aí, quando eu faço uma compra ou uma venda de opções, aí tem uma outra parte ainda mais enrolada, né? Quando eu faço uma compra ou uma venda de opções, eu preciso de quê? Eu preciso de um market maker me fazendo essa compra ou venda. Ele precisa me fornecer as opções. E a hora que ele me fornece as opções, ele abre uma operação direcional. E ele precisa fechar essa operação e fecha com o futuro. Então, na hora que ele fecha com o futuro e ele neta a opção com o futuro dele, ele começa a fazer com que o mercado ande. Como isso vai crescendo, a gente chega lá no vencimento com um montante para vencer de hoje para amanhã que chega a ser 40% do mercado inteiro. E aí simplesmente desaparece de um dia para o outro 40% do mercado. E o market maker está cheio de futuro que não venceu. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que sair do futuro, porque as opções venceram e o futuro não. E aí, se a opção estava casada com o futuro, quando a opção vence, ela some e ele fica direcional no futuro. Aí o que ele precisa fazer? Ele precisa sair do futuro, comprando ou vendendo. E aí ele movimenta o mercado. E ele movimenta o mercado por quê? Porque a gente fala que o mercado está leve, ele está com pouca opção. E se ele está com pouca opção, ele movimenta mais fácil, mais rápido. Então, isso vem crescendo e vem batendo recordes atrás de recordes todos os meses. E a tendência é que isso cresça ainda mais. Hoje a gente tem um movimento maior, um movimento grande também, maior não, mas um movimento grande também do que a gente chama de opção 0DTE, que é a opção que vence no dia. O cara compra hoje para vencer hoje. É uma maluquice isso, tá? Mas isso coloca o mercado numa direção. Então, operações de curtíssimo prazo, elas acabam sendo influenciadas por essa operação de 0DTE. Tá claro, galera, como é que você vai fazer isso? Então fiquem atentos a essas mudanças, marquem, se quem gosta de usar gráfico, gosta de ver gráfico, marque lá a terceira sexta-feira de cada mês, ou vá lá no dia, acho que é 19 de fevereiro, deixa eu ver, 27, 26, 27 menos 7, 20, deve ser 21 de fevereiro, que foi a sexta-feira pré-carnaval, que foi o vencimento das opções. E 20 de março, mais ou menos, foi a terceira sexta-feira do mês de março. Você vai ver que o topo foi feito nessa sexta-feira e o fundo foi feito nessa sexta-feira. Tudo isso por causa da movimentação do mercado de opções. Claro, foi feito aqui e foi feito no SPX. Mas por quê? Porque lá as opções movimentaram o mercado. E aqui nós seguimos lá. Por isso que aqui também aconteceu isso. Nada além disso, tá? Beleza? Um abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.